Amados irmãos, até o momento, a palavra do Senhor vem falando aos nossos corações, mas é momento de nos edificarmos mais uma vez, agora através da exposição da sua palavra, e vamos abrir as nossas Bíblias, mais uma vez, na Epístola de Paulo a Filemon, texto o qual temos estudado, os irmãos, com a Bíblia comemorativa, a página 232, e vamos para a conclusão desse livro, onde Paulo faz comunicações pessoais, saudações e bênção. Vamos ler de maneira alternada a palavra do Senhor, vamos de pé nessa hora. Eu lerei os textos ímpares, os irmãos os pares, e ao final leremos juntos. Diz-nos assim a palavra de Deus: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou te pedindo. Prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Meus irmãos, o que nós temos a aprender do Senhor nessa manhã sobre o texto que lemos? Eu quero, a título de introdução, ler com os irmãos uma parte das Institutas de João Calvino, que ele diz acerca de como a igreja do Senhor ela é organizada localmente, fisicamente. E ele diz o seguinte: agora, nos cabe falar da ordem mediante a qual o Senhor quis que a sua igreja fosse governada. Importa que exclusivamente o Senhor reine e reja a sua igreja, a fim de indispensável que esse império seja exercido e administrado somente pela sua palavra. Certamente, o Senhor poderia fazer isso por si mesmo, ou por qualquer outro auxílio ou instrumentos, ou até mesmo por anjos. Mas esta é a maneira de preencher, que por meio dos ministros, os quais confiou este ofício e conferiu a graça de levar avante sua função, dispensa e distribui seus dons à igreja. Contudo, não pertence ao presente desígnio expor minuciosamente os dotes de um bom pastor, isto é, presidirem a igreja de tal maneira que não tem uma dignidade ociosa, antes que, com a doutrina de Cristo, instruem o povo à verdadeira piedade, administram os sagrados mistérios, conservam o exercício da reta disciplina, pois todos quantos foram postos por atalaias na igreja, o Senhor lhes anuncia que se alguém pereça por ignorância, em razão de negligência deles, ele requerá de suas mãos seu sangue. Enfim, o que os apóstolos fizeram para o mundo inteiro, isto cada pastor deve ao seu rebanho, ao qual foi designado. Calvino escreveu isso nas suas Institutas, com o objetivo de mostrar à igreja que o Senhor se manifesta através dos pastores, e estes usando a autoridade no nome do Senhor Jesus, revelada em sua palavra, para guiar a sua igreja. Ainda que dotados de autoridade espiritual dada pelo próprio Senhor, os ministros do Evangelho, os pastores, os líderes, seja qual for o nome que você queira usar,
tem como objetivo único a proclamação da palavra do Senhor e o cuidado e pastoreio do rebanho do Senhor. A autoridade dos líderes não gira em torno das suas habilidades, não gira em torno de seu carisma, não gira em torno dos seus bons relacionamentos uns com os outros. A autoridade dos líderes na palavra do Senhor é dada exclusivamente pela obediência destes à autoridade da palavra de Deus. É por isso que utilizamos expressões como ministros do Evangelho, uma vez que o conteúdo ministrado pelos homens do Senhor dotados de liderança é a própria palavra do Senhor e o seu poder de salvação. É necessário afirmar que dentro desse contexto, isso vai em direção à falsa ideia de uma obediência cega da igreja, como se a igreja tivesse que como obrigação seguir todo e qualquer palavra de seus líderes, como se estes alcançassem uma espiritualidade maior, mais avançada. Acontece que nós não cremos que a palavra de Deus exorte os cristãos a praticarem esse tipo de obediência cega, mas cremos que é nosso dever obedecer e seguir os nossos líderes, enquanto eles baseiam a sua vida, ministério e liderança na autoridade santa da palavra de Deus. Com base nisso, nessa afirmação de Calvino e em tudo que eu falei até agora, voltamos os nossos olhos ao texto bíblico, ao texto que fecha a nossa série de pregações, Viva o Novo, de escravo a irmão. E nessa série nós já vimos o Evangelho agir em duas direções distintas. Talvez você se lembre, há 2 semanas atrás, o nosso pastor Renato nos conduziu biblicamente e nos mostrou o que nós podemos fazer àqueles que nos reanimam na fé. E semana passada nós falamos sobre o poder do Evangelho que liberta. E agora nós vemos o Evangelho em ação em outra direção. Através da vida de Filemon para com Paulo, Filemon que recebeu essa carta, para com Paulo que escreveu essa carta. E então, o texto que lemos é a comunicação final do que Paulo pede a Filemon nos versículos anteriores. Então, se você fechou a sua Bíblia, eu quero convidar você para que abra novamente, porque a fim de recapitularmos essa pequena carta, Paulo, apóstolo do Senhor, está preso, e ali ele encontra um homem chamado Onésimo. Esse homem é um escravo fugitivo, que tinha roubado o seu senhor. O senhor de Onésimo chamava Filemon. E Paulo expõe o Evangelho, prega para Onésimo, e Onésimo se converte ao Senhor, e se torna um irmão em Cristo de Paulo. Por providência divina, obviamente, Paulo conhece pessoalmente Filemon, senhor de Onésimo, e instrui Filemon o seguinte: Filemon, você que é meu cooperador, eu quero instruir você a receber Onésimo de volta. Cabe ressaltar que a punição legal que Onésimo deveria receber era a morte, por ter roubado o seu senhor e ter fugido de sua servidão. Mas o que Paulo diz é: Filemon, não o receba mais como um escravo, receba agora como um irmão caríssimo, como se você estivesse recebendo a mim mesmo. O Evangelho liberta, foi o que o nosso pastor pregou semana passada. E diante desse pedido, Paulo ainda acrescenta: Filemon, tudo que Onésimo te tirou, eu vou restituir, fique tranquilo, receba o nosso irmão.
É assim que termina o texto e é assim que começa o texto que lemos nessa manhã. O pedido de Paulo é esse. Nós vemos o Evangelho agindo em duas direções. Filemon é uma bênção para o ministério de Paulo, ele começa a carta dizendo isso, e o Evangelho também age na direção de Onésimo, o libertando e dando a ele uma nova realidade. E hoje, eu quero tratar com vocês, pregar no tema, o relacionamento do cristão com seus líderes. O relacionamento do cristão com seus líderes. Filemon recebe essa carta, e Paulo, a partir do versículo 21, mostra quais eram as suas expectativas frente ao pedido que ele acabara de fazer. E Paulo, olha aí na sua Bíblia, começa o versículo 21 dizendo: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Após Paulo desenvolver a sua argumentação a favor de Onésimo, colocando-se no lugar do escravo diante de Filemon, o apóstolo se diz confiante de que o destinatário da carta iria obedecer ao seu pedido. A pergunta que fica é por que Paulo tinha tanta confiança que Filemon faria isso? Nos versículos 8 e 9, é interessante a gente ressaltar que Paulo abre mão de abre mão entre aspas, vocês vão entender o que eu estou falando, ele abre mão de sua autoridade apostólica, para dizer a Filemon: Filemon, o que eu estou te escrevendo não é uma exortação de cima para baixo, como se você tivesse que obedecer cegamente, porque eu sou apóstolo do Senhor, ainda que eu pudesse fazer isso. Filemon, versículo 9, prefiro solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Quando Paulo diz que espera de Filemon obediência, ele revela que essa disposição é mais do que concordar com o arrazoado do apóstolo, é mais do que concordar com a argumentação de Paulo em favor de Onésimo. O que Paulo está dizendo a Filemon é: Filemon, eu espero que você primeiramente obedeça ao Evangelho. Evangelho este que mudou a sua vida, Evangelho este que me transformou em prisioneiro do Senhor, Evangelho este que mudou a vida de Onésimo. E Filemon, diante do Evangelho de Cristo Jesus, eu te peço, obedeça às minhas palavras, porque obedecendo às minhas palavras é obedecer ao Evangelho de Cristo Jesus. Aqueles, ainda que Paulo não tenha falado isso abertamente, isso fica implícito em sua carta, porque aqueles que são abençoados pelo Senhor e são livres do pecado, eles são impelidos, eles são levados a tratar o outro com bondade. É por isso que Paulo fala: ô Filemon, eu estou certo da sua obediência. O que Paulo revela aqui é que pelo Evangelho frutificar na vida de Filemon, a obediência ao seu pedido, que também é movido pelo Evangelho, é inevitável. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: Filemon, se eu estou te pedindo nos termos do Evangelho, cabe a você, como filho do Senhor, obedecer a esse pedido. Eu espero isso de você. E ele ainda acrescenta: eu espero que você faça mais do que eu estou te pedindo. Aqui Paulo pode estar se referindo a diversas coisas. Pode estar se referindo à libertação de Filemon, de Onésimo. Pode estar se referindo a algum tempo extra de Onésimo para evangelizar. Pode ser várias coisas. Mas a grande questão que fica no versículo 21 é que Paulo, através do Evangelho, espera que Filemon seja obediente a ele. O versículo 21, então, nos ensina o primeiro ponto da manhã de hoje. O relacionamento do cristão com seus líderes é marcado por obediência espontânea ao Evangelho de Cristo Jesus.
Eu vou repetir. O relacionamento do cristão com seus líderes é marcado, em primeiro lugar, por obediência espontânea do Evangelho de Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso é que um cristão não é aquele movido pelo espírito do nosso tempo que condena toda forma de autoridade, que tem repulsa por autoridade. O cristão entende que, à luz das Escrituras, nós devemos submissão e obediência aos nossos líderes, enquanto os nossos líderes são submissos e obedientes à voz do Senhor Jesus, e ouvindo a voz do Senhor Jesus, são postos como líderes entre nós. Nós não ouvimos o nosso tempo que condena a autoridade. Nós não ouvimos o nosso tempo que diz, cada um sabe o que é melhor para si. Ouvindo a palavra do Senhor, nós devemos obediência espontânea aos nossos líderes. O cristão é aquele que, movido pelo Evangelho, entende que os líderes da igreja são instrumentos de Deus para exortação, para capacitação, para cuidado do rebanho do Senhor. E conforme a palavra do Senhor nos orienta, nós devemos a eles obediência. O escritor aos Hebreus afirma, em 13:17, capítulo 13:17, o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. A pergunta que fica é, por que essa obediência não é uma obediência cega ou obrigatória, na forma de um domínio de um líder opressor para com seus subordinados? A resposta é clara quando a gente observa que Paulo traz para si a autoridade do Evangelho. A autoridade dos nossos líderes vem inteiramente da palavra do Senhor. Devemos ser totalmente submissos a Ele, enquanto eles permanecem submissos ao Senhor e Sua palavra. Portanto, dentro da nossa realidade como Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, os nossos pastores, especificamente o nosso pastor efetivo, presidente do conselho de nossa igreja, os seus pastores auxiliares, os seus presbíteros, os seus diáconos, os líderes das nossas sociedades internas, nós devemos obediência aos nossos líderes, enquanto estes continuam obedientes à palavra do Senhor. Porque somos obedientes ao Evangelho, que é ministrado por eles, somos obedientes a eles. Significa que quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, quando nós atendemos às suas exortações, aos seus pedidos, o que nós estamos fazendo não é atender à argumentação de um homem, é atender uma exortação e um pedido do próprio Deus que usa os seus líderes para ministrar ao nosso coração. Isso significa também dizer que a obediência espontânea aos nossos líderes, ela não está imune à exceção. Louvado seja o Senhor que este não é o nosso caso aqui na igreja. Mas casos de abuso e manipulação espiritual por parte de líderes das igrejas devem ser confrontados à luz das Escrituras. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Cada um de vocês tem a Bíblia nas mãos de vocês, para crescermos espiritualmente e para filtrarmos o que acontece ao nosso redor à luz da palavra. Se um irmão que exerce liderança sobre nós, sobre você, sobre qualquer crente no mundo, se esse irmão fugir da palavra do Senhor, nós também podemos cuidar desses nossos irmãos. Mas antes que você pense que é dotado de tamanha autoridade, faça isso com amor. Não obedeça cegamente a qualquer instrução que foge da palavra do Senhor. Nós somos levados à obediência enquanto os nossos líderes continuam submissos à palavra do Senhor. E, meus irmãos, é uma bênção vivermos isso nessa igreja. É uma bênção olharmos para homens
que se dobram diante do Senhor pedindo: Senhor, guia-nos como líderes. Enquanto isso acontecer no nosso meio, não ouçam o tempo presente que diz: condene toda autoridade, ninguém manda em você. Deixa isso de lado. Em submissão ao Evangelho, obedeça espontaneamente aos seus líderes. Não caia na falácia argumentativa e manipuladora de não toque no ungido do Senhor para validar qualquer prática de liderança destrutiva e pecaminosa. Obedeça a seus líderes à medida que eles obedecem ao seu Senhor. O relacionamento cristão, em primeiro lugar, é marcado por obediência espontânea ao Evangelho de Cristo Jesus. O versículo 22 continua e nos dá um panorama de que Paulo espera em breve sair daquela prisão. E mais do que isso, Paulo espera em breve estar com Filemão. E por isso, porque Paulo esperava em breve sair dali e estar com Filemão, Paulo faz um pedido a ele no versículo 22. Olha isso. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituídos. Isso nos ensina que o relacionamento do cristão com seus líderes é, em segundo lugar, pautado com o cuidado com as necessidades dos líderes. Irmãos, nós vemos na Bíblia diversas exortações que mostram o Evangelho dando frutos de generosidade para com o próximo. Além disso, Paulo aos Gálatas afirma: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo vem ensinar a mim e a você que, atentos à necessidade do outro, o cristão deve se importar também com as necessidades dos seus líderes e cuidar deles. Isso não significa que todos os recursos da nossa igreja devem ser colocados para bancar a vida de luxo de pastores, de líderes. Mas isso também não significa que nós devemos colocar os nossos líderes em situações de dificuldade. Como se as dificuldades, sejam elas financeiras, de solidão, fossem interligadas necessariamente com o seu chamado como líderes. Nós cristãos devemos estar atentos às necessidades dos nossos líderes. E Paulo pede isso a Filemão. Filemão, eu preciso de um lugar para ficar quando eu for visitar você. Nós somos chamados a honrar os nossos líderes, mais do que como em uma relação de mão única, em que os líderes servem e os liderados consomem esse serviço. É mais do que essa relação. Uma igreja que ama seus líderes e, à luz do Evangelho, cuida deles, reconhece neles o chamado de Deus para presidir, devem se importar sim com as suas necessidades. Vocês sabem, por exemplo, se os seus pastores, se os seus presbíteros, se os seus diáconos, ou se os seus líderes de sociedade interna precisam de ajuda em alguma área. Você já chegou para algum deles e perguntou se você podia ajudar, dedicando um pouco do seu tempo, dos seus dons, em alguma área que eles tenham dificuldade? Eu vou dar para você um pequeno spoiler, que se você fizer isso, ainda que todos eles falem, meu irmão ou minha irmã, está tudo bem, muito só esse cuidado seu será um bálsamo para a alma deles, como líderes que se doam, que se preocupam com as necessidades dos seus liderados. As estatísticas são muito cruéis quando mostram que os índices de líderes cristãos adoecendo na alma, por se sentirem sozinhos, estão crescendo exponencialmente. Os índices são cruéis quando mostram que os líderes, que está crescendo exponencialmente
os casos de suicídio entre líderes na igreja. E quando a gente começa a estudar mais sobre isso, as argumentações que são colocadas são: os pastores, os líderes se sentem muito sozinhos. Os pastores, os líderes se sentem sugados até a última gota de sua alma. Os pastores, os líderes, eles se sentem em constante déficit para com sua empresa, ou seja, eles estão devendo o tempo todo. É como se a igreja fosse um chefe carrasco que está dizendo: sirva, produza, 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 a despeito da saúde, da sua saúde, a despeito da saúde da sua família. Os índices são muito maus. Os índices são alarmantes quando nos dizem que pastores, que líderes têm sofrido profundamente a ponto de tirarem a sua vida por se sentirem sozinhos. Os depoimentos de muitos pastores jubilados na nossa igreja presbiteriana do Brasil é de doer profundamente quando homens de Deus, no fim de suas vidas e ministério formal, muitas vezes afirmam que parecem ter sido colocados de lado pela igreja que ele sempre dedicou a sua vida. Se o Evangelho pauta as nossas vidas e o nosso chamado, nós não devemos agir assim. Paulo nos ensina, em segundo lugar, que o relacionamento do cristão com seus líderes é pautado com o cuidado com as necessidades destes. Mas o versículo 22 ainda nos oferece um terceiro aspecto nessa manhã. Em terceiro lugar, o relacionamento do cristão com o seu líder é marcado por oração constante. Paulo revela que espera que a oração da igreja seja ouvida. Olha o versículo 22, o final. Eu espero que por vossas orações vos sereis restituído. O que Paulo está dizendo aqui é: eu espero que vocês que estão orando por mim, logo, logo me recebam com vocês. Paulo tinha certeza de duas coisas aqui. A primeira delas é que o povo de Deus estava orando por ele, É que o povo de Deus estava orando por ele, pela sua libertação. E a segunda delas é que ele serve a um Deus que ouve as orações. Quando ele diz, eu espero que vos serei restituído, ele está dizendo, eu espero logo estar de volta entre vocês. Eu espero que Deus ouça e responda favoravelmente às suas orações. Não é somente Paulo que ora por Filemão, e ele fala no versículo 4, eu dou graças ao Senhor por você. Não é somente Paulo que ora pelos crentes em toda parte, mas ele exorta os crentes a orarem por ele, pelo seu ministério, pelos demais engajados na luta espiritual. 1 Tessalonicenses 5:25 é clara quando Paulo diz, na despedida de sua carta, no versículo 25, irmãos, orai por nós. Além do mais, ele não diz, por meio das orações de vocês eu espero ser solto da prisão. Mas apesar disso ser naturalmente inferido, ele expressa de forma mais bela, eu espero que eu seja concedido novamente a vocês. Eu devo dizer da minha alegria em servir ao Senhor em uma igreja que leva isso a sério. Uma igreja que ora pelos seus líderes. Uma igreja que ora pelo casamento dos seus líderes. Uma igreja que ora pelos filhos dos seus líderes. Essa semana, eu tive a oportunidade de participar da reunião de oração de nossa SAF. E esse sentimento encheu meu coração. Quando a nossa irmã Adriana, em um determinado momento da oração, falou assim, Daniel, a gente queria dizer que semanalmente a gente ora nominalmente por você, pela Letícia e pela Antônia, e pelo pastor Renato, pela Luana, pelo Gui, pela Manu, e pelo pastor Isaías, e pelo pastor André. Meus irmãos, nós servimos em um lugar que nos dá condições de dizer, os nossos líderes precisam das nossas orações. Vocês não sabem a bênção que é quando nós ouvimos
Olha, nós lá em casa temos orado por você. Que a realidade que eu falei um pouco antes, de pastores abandonados, que isso não seja nunca vivido entre nós, em nome de Jesus. Mas que nós continuemos ouvindo o Evangelho e nos dizendo: o relacionamento do cristão com seus líderes é pautado por oração constante. Nós cremos em um Deus que responde orações, e isso é fundamental em nosso relacionamento com os nossos líderes. Não deixem de tirar um tempinho para orar pelos seus pastores, pelos seus presbíteros, pelos seus diáconos, pelos seus líderes de sociedade interna. Invistam tempo nisso, pois eles são homens e mulheres colocados por Deus nessa posição. Eles dedicam o seu tempo e parte de sua vida para servir a você. Em terceiro lugar, o relacionamento do cristão com seu líder é marcado por oração constante. Os versículos 23, 24 e 25 encerram a carta a Filemon. E Paulo mostra que outros irmãos saudavam também a Filemon. Ele termina a sua carta rogando as bênçãos de Deus sobre a sua vida. O texto então termina e nos deixa 3 lições. O relacionamento do cristão com os seus líderes é marcado por obediência espontânea ao Evangelho de Cristo, cuidado nas necessidades e oração constante. Eu sempre gosto de fazer a mesma pergunta no fim dos meus sermões. O que isso tem a ver com a sua vida? Talvez esses pontos fiquem claro o que você faz com isso. Mas eu pergunto, como o Evangelho tem impactado o seu relacionamento com os seus líderes? Eu faço essa pergunta a partir de mim, tá? Isso aqui não é uma pregação de alguém espiritualmente evoluído para alguém que não é. Não, eu faço essa pergunta para mim. Como o Evangelho tem pautado a minha relação com os meus líderes? E eu abro essa pergunta para você. Quais as implicações que o Evangelho traz para nós? O mais importante, por que você deve ter esse relacionamento com seus líderes? Por quê? Só porque eles são homens eleitos para tal? Nós só podemos olhar para os nossos líderes desse jeito, porque um dia Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso Senhor do Universo, se fez servo, habitou entre nós e foi obediente espontaneamente a Deus, o seu Pai, e se entregou em favor dos seus. Nós só podemos fazer isso porque Deus, através de Jesus Cristo, olhou para as nossas necessidades espirituais e disse: eu me entrego por você, para que você seja salvo. Nós só podemos fazer isso porque um dia Jesus Cristo orou em nosso favor, quando diz a Deus o Pai: Senhor, Pai, que eles sejam um, como nós somos um. É por obediência a Jesus, e é seguindo o exemplo de Jesus em obediência espontânea, em cuidado das necessidades e em oração, que nós podemos fazer isso em favor daqueles que nos lideram. Cristo fez isso por mim, e Cristo fez isso por você, para que nele possamos viver essa nova realidade. Aplicando o Evangelho nessa situação, eu gostaria de propor a você que abandone 2 visões erradas sobre o relacionamento de líderes com liderados. Em primeiro lugar, abandone a noção de hierarquia espiritual. Submissão e autoridade não tem a ver com pessoas evoluídas espiritualmente, liderando pessoas pouco desenvolvidas espiritualmente. A Bíblia é muito clara quando nivela todos nós pelo pecado. Nós não devemos obediência aos nossos líderes, porque eles são espiritualmente mais elevados do que nós. Nós devemos obediência a eles, porque eles foram colocados por Deus para exercer esse papel em nosso meio.
E nós fomos colocados por Deus para obedecer esse papel. Submissão e autoridade não tem a ver com mais importância e menos importância. Tem a ver com um papel a ser cumprido para glorificar o nome do Senhor. Cuidado para achar que os seus líderes, eles são cristãos super-homens. Eles não são. Mas eles cumprem o papel de liderança diante de nós. A oração deles tem mais poder? Não tem mais poder. A palavra deles recebe um cuidado especial de Deus? Não recebe um cuidado especial de Deus. Mas eles são colocados por Deus entre nós para nos liderar. E é por causa disso que nós devemos obedecer a eles. Abandone essa ideia de hierarquia espiritual. Como eu falei, não toque no ungido do Senhor. Não é isso. Todos nós, no final das contas, somos submissos à mesma palavra. Mas, em segundo lugar, abandone uma ideia de espiritualidade autocentrada. O Evangelho nos leva a uma vida de serviço ao outro. Cuide dos seus líderes. Não poupe esforços para vê-los bem, saudáveis. Honrem aqueles que oram por vocês. Honrem aqueles que cuidam de nós. Não achem que a vida gira em torno de nós mesmos. Mas cuidem daqueles que cuidem de nós. Que o poder de Deus, tratado por Paulo a Filemão, se manifeste, ou melhor, continue a se manifestar em nossa igreja, nos levando a relacionamentos saudáveis e edificantes com os nossos líderes. Que o Senhor continue a nos manter dessa forma. Que o Senhor continue a nos manter, nos dar líderes de acordo com o seu coração, como Ele faz hoje. E que assim os nossos relacionamentos entre liderados e líderes sejam pautados por obediência espontânea ao Evangelho, cuidado nas necessidades e oração constante. Que o Senhor abençoe a nossa igreja.